Ok, ok! Salve, salve investidores! Salve, salve membros inscritos do canal, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, enfim, para mais um vídeo, mais um dia falar sobre esse mercado cripto, que é claro, não para de nos surpreender. Bom, temos uma notícia, podemos dizer assim, que está ganhando muita força aqui nos últimos dias, tá? Que é o corte nas taxas de juros. E hoje já tivemos membros do Fed comentando sobre a possibilidade de haver dois cortes ainda este ano. Então, sem dúvida, isso poderia trazer um gás para o mercado cripto, tá? Principalmente para as altcoins. E a tão sonhada e aguardada alt-season poderia, enfim, acontecer. Bom, nesse vídeo, vamos entender um pouco sobre esse panorama de mercado, o que está acontecendo aqui com o próprio Bitcoin, perspectiva também para as altcoins, se já encontraram fundo, se vão voltar a subir agora, tá? Quando seria o melhor momento para a gente estar se posicionando também nas altcoins, tá certo? Bom, então já vamos começar, tá? Entendendo esse atual cenário, tá? Qual é o momento que estamos vivendo aqui no mercado quando se fala de alt-season, tá? Bom, para você ter uma noção sobre o que é a alt-season, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas, né, fazem, muitas pessoas comentam, mas poucas pessoas sabem de fato o que é a alt-season. Então eu vou começar explicando para vocês aqui o que é a alt-season. Basicamente, tecnicamente falando, se 75% das 50 principais moedas tiverem um desempenho melhor do que o Bitcoin na última temporada, ou seja, nos últimos 90 dias, é alt-season, tá? Então, basicamente, a gente precisa que 75% das principais, né, altcoins do mercado, das 50, do top 50, podemos dizer assim, esteja performando melhor que o Bitcoin. Como podemos dizer que são poucas as que estão nesse momento performando melhor que o Bitcoin. Então, você tem aqui a Pengu, a Hype, a ENA, tá? A Web, tá? Ou seja, são poucas as moedas que estão conseguindo superar o Bitcoin. Então falta tudo isso aqui, tá? Mais da metade das moedas, né? Elas precisam superar o Bitcoin para que tecnicamente seja uma alt-season, tá? E hoje, observando aqui o índice da alt-season, observe que estamos marcando aqui 37 pontos, tá? Significa o quê? Que recentemente as altcoins, né, tiveram um gás ali no mês de julho, tá? Na metade de julho, bateu aqui a marca de 59 pontos, mas ainda não atingimos aquele pico da alt-season, tá? Por quê? Quem lembra bem, quem recorda, na última coletiva de imprensa do Fed, do Federal Reserve dos Estados Unidos, o Jerome Powell acabou jogando um balde de água fria no mercado, né? Então, muitas pessoas acreditavam que esse corte em setembro iria acontecer e isso, né, seria o principal catalisador de alta para as altcoins e a gente viveria a alt-season. A alt-season, basicamente, pessoal, ela pode durar na média de 2 a 3 meses, não tem, né, vamos lá, um período fixo, não necessariamente vai ser 6 meses subindo direto, um mês subindo direto. O que a gente está vendo acontecer no mercado? Períodos de ondas. E vou me aprofundar um pouco mais para explicar para vocês, tá? Mas antes disso, eu quero que você entenda que, tecnicamente, a gente ainda não está vivendo um alt-season, não vivemos um alt-season, tá? Agora no mês de julho, a gente viveu o início, tá, de um alt-season. Por quê? Saímos daquele pior cenário ali de baixo de mercado, né, conhecido como a Bit Season, que todo mundo preferiria comprar o Bitcoin, tá? E depois disso as altcoins ganharam tração, ganharam força, então as pessoas começam a se atrair por altcoin, imaginando que elas podem subir um pouco mais e entregar resultado, tá? Agora, vou explicar um pouco para vocês sobre o contexto, tá? O contexto geral das altcoins para a gente se encontrar. E eu vou comentar sobre essa ótima notícia, tá? Que temos membros do Fed sinalizando a possibilidade de dois cortes nas taxas de juros, tá? Bom, aqui eu estou com o total 3, que é o gráfico total das altcoins. E como podemos ver, pessoal, ele não passa, né, aquele período agressivo de alta. Ó. Mais uma recordação aqui para vocês. Lá no final do ano de 2024, assim que o Donald Trump venceu as eleições, o mercado como todo de altcoins, ele acabou subindo aqui, ó, vamos lá, 570 bilhões de dólares. Então foi uma entrada agressiva. Com isso tivemos muitos projetos subindo, por exemplo, Virtual subiu 20 mil por cento, Memecoin subiram 500, 600, 700, 800%, tá? Moedinhas mais arriscadas, aquelas geminhas, algumas sobe 1.000, 2.000%, tá? Porém, a gente observa que é um período curto. Essa alt-season que durou, tá? Essa temporada de alta durou de novembro
até dezembro e depois não passou disso, tá? Foi um mês e meio, porém, né, segurou, né, podemos dizer assim, o mercado sustentou essa movimentação, não entregou mais resultado, a gente esperava que muitas moedas continuassem subindo, porém, pouco tempo depois, o Donald Trump assumiu a presidência, né, não trouxe nada ali sobre a reserva de Bitcoin, depois ele acabou tarifando, né, os países e foi isso aqui que aconteceu. Então saímos de um cenário bullish para as altcoins e o mercado passou por essa forte correção, tá? Até o mês de abril, final de janeiro, início de fevereiro, até abril, né, foi o período de baixa, um período de queda. Então, o que eu quero que você entenda, pessoal, meus amigos, é que mesmo que a gente não tenha aquela tendência de alta forte de vários meses, certo? Seguidos de alta, a gente está tendo oportunidade de se posicionar em movimentos de fundos, surfar uma alta, né, que pode durar um mês e meio, vai ter ativo que vai subir mais, vai ter ativo que vai subir 500%, 600%, 700%, vai ter ativo que vai subir 50%, 70%. Então, é, esse é o nosso objetivo, é encontrar quais são esses ativos, os melhores, quais são os melhores ativos do momento, tá? Bom, então observe que o mercado saiu de abril, né, do fundão aqui, lá em 9 de abril, de 650 bilhões de dólares e atingiu 950 bi de dólar. Então foi um baita avanço em pouco tempo, podemos dizer assim, um mês e meio. Depois disso, o mercado voltou a subir, né, depois dele corrigir, né, lá de maio até junho, final de junho, ele voltou a subir no início de julho. Expandiu mais uma vez, atingiu essa região de 1 trilhão de dólares em valor de mercado, tá? Falando aqui das altcoins, excluindo a capitalização de mercado do Ethereum e do Bitcoin, tá? E hoje estamos vendo as altcoins como um todo passar por um processo de correção, tá? É aquele movimento corretivo depois de uma pernada de alta, e eu diria que na verdade não é nem uma, vamos lá, meio que um movimento frustrado de alta, né? Eu acredito que muitos de vocês esperavam que essa alta continuasse, porque é agora que o mercado começou a subir, não é verdade? Mas o que a gente vem vendo acontecer no mercado? Esse movimento de onda. O mercado sobe um mês e meio, cai mais uma vez, atinge um fundo, todo mundo fica desanimado, depois ele começa a subir mais uma vez. Então é isso aqui que eu quero que vocês entendam e a gente vai fazer aquele panorama, aquele, né, cronograma. Pessoal, análise gráfica, tá? Não existe previsão, não existe isso, não tem como você prever, mas tem como a gente avaliar todo o contexto, todo o cenário macro e estimar, olha, até quando, né, o mercado poderia apresentar uma reação, o que é necessário. Então é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. Vou passar um cenário para vocês aqui do que pode estar acontecendo e do que eu acredito que vai acontecer com as altcoins nesse período, para que depois elas possam mais uma vez expandir e buscar essa região aqui de 1,28 trilhões de dólares. Tá? Então, hoje, o mercado segue retraindo, veio buscar aqui uma região da EMA de 50, próximo também da EMA 200, significa que o suporte, tá, desse canal ele está ainda mais forte. Lógico que foi um teste lá em abril, depois disso tivemos outro teste aqui em junho, tá? E quem sabe teremos outro teste no mês de agosto ou setembro, tá? Que seria a confirmação, tá, de que esse suporte vai segurar os preços, tá bom? Porém, para isso já tem que ter defesa. O mercado tem que testar essa região, rejeitar e já voltar a subir, tá? Vamos ajustar um pouco mais esse canal, tá? Vamos criar um novo canal, mas você já entendeu o contexto aqui que eu passei para vocês, tá certo? Ó, então ajustando um pouco mais esse canal, o Bitcoin hoje, aliás, as altcoins hoje, elas estariam trabalhando aqui já numa região, digamos assim, de certo limite, tá? Na baixa, ou seja, já atingiram aqui uma região de EMA de 50, estão testando aqui as EMAs de 9, porém ainda estão inclinadas para baixo. Então isso significa que se não sair nenhuma notícia, nenhuma confirmação forte, né, não dá para a gente ficar tão bullish ainda com as altcoins, porque elas podem continuar com esse movimento até testar a região aqui de suporte desse canal. Qual é o cenário, né, bullish para a gente olhar? Dá para olhar para as altcoins agora. Teríamos que ver simplesmente o rompimento dessa linha de tendência de baixa, tá? Então vou aqui projetar para vocês esse movimento. Teria que acontecer isso aqui, ó. Tá? O mercado de altcoins precisaria, né, de um impulso,
testar essa linha laranja, que é a linha tendência baixa, romper esses níveis de preços e se consolidar acima de US$ 1 trilhão. Isso, né, traria um gás, traria um ânimo no curto prazo para o mercado, né? Bom, mas e o contexto geral, Rui? Já que o mercado segue corrigindo, né? Podemos dizer assim, o Bitcoin testou essa casa aqui dos seus 110, 112 mil, teve rejeição de fundo, tá? Entrou pressão compradora, ele voltou a subir um pouco, tá certo? E agora segue aqui lateralizando, podemos dizer assim. A mesma coisa está acontecendo aqui com o Bitcoin. Você consegue perceber que o Bitcoin também está em tendência de baixa, tá? Enfrentando aqui resistência, certo? E está funilando. A qualquer momento ele vai precisar, né, ou concluir o rompimento dessa linha de tendência de baixa, tá? Ou confirmar esse rompimento, ou então recuar mais uma vez e buscar essa casa de 110, 108 mil dólares, tá bom? Então, consequentemente, se o Bitcoin conquistar o rompimento dessa região dos níveis de preços de 110 mil, aliás, 116 mil, retomar em alta, isso aqui vai trazer um gás para o mercado, tá? Porém, na minha opinião, vai ter um catalisador para isso, certo? Se isso aqui acontecer, pessoal, o Bitcoin voltando acima de 116, 117 mil, né, se consolidando mais uma vez nessa região, provavelmente a gente vai ver as altcoins também conquistar esse rompimento, tá? Então isso aqui vai ser um sinal de que, olha, já dá para a gente começar a olhar para essas posições compradas, né? E aquelas altcoins que eu queria comprar, será que já está no fundo? Já mostrou sinal de defesa? Então, a gente vai fazer aquele exercício. Imagine que estamos no início do mês de agosto, tá? Então, vai ter aqui o mês de setembro, tá? Aliás, temos uma, duas, três semanas e meia para acabar o mês de agosto até, né, iniciar o mês de setembro. Então, pessoal, tem um prazo aí mais ou menos de um mês e meio para a gente ter essa decisão de corte nas taxas de juros e também para o mercado já precificar fundo. Ou ele vai já confirmar para a gente o rompimento dessa queda, dessa linha de tendência de baixa que a gente está vivenciando nesses últimos dias, ou ele vai se consolidar, lateralizar e acumular. Na minha opinião, eu acredito que está mais para isso, para o mercado segurar lateral por enquanto, até que saia um sinal mais forte de corte nas taxas de juros. Rui, o que vai dizer para a gente, né, que esse sinal saiu? Dados macros, tá? Então, toda semana vai ser um dado novo lá nos Estados Unidos e esses dados acabam direcionando para esse corte nas taxas de juros. Foi o que aconteceu aqui na última sexta-feira, tá? Que as revisões em dados do mercado de trabalho fizeram o Fed parecer estar atrasado no corte de juros. Então o mercado começou a ter um ânimo novamente. Por quê? Porque na última coletiva de imprensa do Jerome Powell, ele deu a entender que, olha, não tem nada certo para setembro, tá certo? Ou seja, o corte não está na mesa, a gente não está falando de corte agora, a gente vai precisar de dados, né, para que o Fed possa tomar uma decisão. Então ele jogou um balde de água fria, né, no mercado, nos investidores, tá? E a gente viu uma correção já dos principais índices de mercado, tá? O mercado cripto também sofreu. Você observa que o índice de meia de ganância do mercado tradicional, ele saiu aqui da ganância, entrou aqui na parte neutra. O mercado esfriou, podemos dizer assim, né? Ele deu aquela leve enfraquecida, tá certo? Mas é claro, depois desses últimos dados, tá, o mercado volta a se animar mais uma vez, tá? O mercado teve um ânimo, podemos dizer assim, nos últimos dias. Que a gente consegue dar uma pincelada, podemos dizer assim, uma leve, né, observada como o S&P 500 está se comportando. Note que ele teve também essa mesma correção do mercado cripto, tá? Está próximo aqui de uma região de suporte. É interessante a gente observar para esses principais índices americanos. Por quê? Porque o Bitcoin ultimamente vem bem correlacionado a esses índices. Naturalmente, esses índices estão indo, né, vamos lá, fazendo o movimento mais rápido que o Bitcoin para que depois o Bitcoin faça esse movimento. Então, o S&P 500 ele sobe primeiro, o Bitcoin passa um tempo e sobe depois. Não sei, uma semana, duas, um mês, mas o Bitcoin sempre está, né, com esse comportamento. Tá? Então, o S&P 500 testou uma região de suporte, já teve defesa, é o que a gente precisa, é o que o mercado precisa, tá? Para que essa perspectiva de alta continue. Tá? Então, também tivemos a questão do Donald Trump, tá? Vamos lá, deixa eu puxar aqui para vocês.
o Donald Trump mais uma vez dando aquele leve empurrãozinho, né? Aquela leve pressãozinha no Jerome Powell. Observe o seguinte, né? A incerteza sobre a qualidade dos dados econômicos dos Estados Unidos é negativa para os ativos americanos e pode levar o prêmio de risco do dólar e dos treasuries, afirmaram analistas da ING. Eles também destacaram que essa semana haverá leilões de 125 bilhões de dólares em título de 3 dias e 30 anos. Outro fator de pressão veio com a renúncia inesperada da governadora do Fed, Adriana Kugler. A saída abre espaço para Trump indicar um nome mais inclinado ao afrouxamento monetário, o que pode aumentar a pressão sobre o presidente do Fed, Jerome Powell. Uma substituição precoce para Kugler traria mais um voto dissidente, tá, contra a manutenção dos juros, aumentando a pressão interna sobre o Powell. Olha só, pessoal. Então, a gente observa que o Trump não tem o poder de diretamente ir lá e pressionar, tá, ou, vamos lá, demitir, aliás, o Jerome Powell, mas o Trump pode sim mexer os pauzinhos aqui, ali, indicar alguém que de fato tenha esse intuito também de corte nas taxas de juros. Né? Ontem eu fiz a seguinte alusão: imagine que o Fed tem o presidente, que é o Jerome Powell, e ele tem 6 pessoas de um lado à mesa e 6 pessoas do outro lado. Metade quer o corte nas taxas de juros e metade não quer o corte nas taxas de juros. Então ele fica ali, de certa forma, né, vamos lá, com um poder de decisão. Tá? Porém, se mais um membro do Fed acaba apoiando, então você vai ter ali 7 pessoas contra 5. Olha só, então é mais pessoas que podem, né, vamos lá, pressionar ou fortalecer a ideia de corte nas taxas de juros. Então é isso que está acontecendo agora, e hoje já tivemos comentários de membros do Fed. Olha só isso aqui, tá? O Fed Cascari, nome difícil, tá? Ele disse o seguinte: o custo de reversão das taxas pode ser melhor do que o esperado, tá? Então, temos comentários dos membros do Fed, tá? Pessoas importantes da economia, e esses comentários são exibidos, tá, nessa plataforma, os comentários de última hora. E esse mesmo membro comentou o seguinte: dois cortes de taxa deste ano ainda parecem apropriados. Tá? Tem mais informações aqui comentando o seguinte: o Fed precisa responder à economia em desaceleração. Ontem eu comentei também na live, para quem assistiu, sobre um outro cenário, tá? Que seria o quê? Vamos lá, o mercado de trabalho começa a enfraquecer demais, tá certo? E o Fed precisar fazer esse corte às pressas. Para quê? Para aquecer novamente a economia, para não perder o controle da economia, tá certo? Então, esse seria já um cenário, né, vamos lá, eu não diria ruim, mas seria um cenário muito agressivo. Isso poderia trazer, de fato, a impressão que o Fed se atrasou mesmo, né, e talvez a economia não esteja tão resiliente como o Fed dá a entender que está. Então, traria um gás, na minha opinião, tá? Se tivesse um corte de juros forçado, olha, o Fed se atrasou, vamos cortar urgente, tá? Traria sim um gás para o mercado, porém, talvez esse gás, meus amigos, quando se fala de altcoins, talvez não seria aquele gás prolongado, sabe? Talvez não seria aquele movimento que traria aquela festa no final do ano. Então, esse seria o pior cenário. O melhor cenário é a inflação ali dentro da meta do Fed, tá? Mercado de trabalho forte. E segundo o Jerome Powell, ele só estaria esperando dados de inflação melhores para que eles pudessem tomar essa decisão de corte. Tá certo, pessoal? Então, eu acredito que eu consegui passar uma excelente visão aqui para vocês de mercado, tá certo? Esse é o cenário que estamos vivenciando hoje, né? A gente temos diversas altcoins, um dia positivo, podemos dizer assim, mas o todo, na verdade, né, ainda é um cenário de queda, ainda é um cenário de correção, e na minha opinião, sim, né, o mercado com esse corte, esse corte ganhando força agora para setembro mais uma vez, ele pode sim trazer uma out-season expressiva, tá? E duradoura, não uma out-season curta como vimos recentemente, tá? E de acordo com esses últimos dados, tá? Eu tinha até separado aqui para vocês, tá? Mas eu nem vou me aprofundar mais em leitura. De acordo com os dados de sexta-feira, o mercado entendia que antes desses dados só tinha 38% de chances de corte nas taxas de juros. E depois que saiu esses dados no mercado de trabalho americano, as chances aumentaram para 80%. Olha só como o mercado ele é muito resiliente, né?
Em poucas horas atrás o mercado está pessimista, sai um dado positivo ou negativo, a perspectiva de mercado já muda totalmente, tá? Então esse é o cenário, esse é o mercado que a gente vive, tá? Muitas pessoas gostam, obviamente, dessa volatilidade, é aí que surgem as oportunidades, tá? Mas quando a gente traz agora para a prática, a única coisa que a gente temos que observar, aliás, para saber se isso é ou não uma oportunidade, é de fato o tempo que vai levar para as altcoins buscar essa consolidação. Se elas ficarem vamos lá, mês de abril, aliás, mês de agosto, início de setembro, se consolidando acima da região de 910, 920 bilhões de dólares, eu acredito que será sim uma excelente oportunidade para a gente estar se posicionando antes mesmo de acontecer esse corte nas taxas de juros. E eu venho dizendo o seguinte: não importa o caos, não importa o pânico que vai estar circulando no mercado, tá? Durante esse mês de agosto e quem sabe início de setembro. Quando as altcoins mostrarem para mim que, olha, cheguei no fundo, posso cair mais se o mundo se acabar, mas já é uma oportunidade, eu vou estar comprando, trabalhando com stop loss, caso o mercado vá a zero de verdade, mas eu não vou perder a oportunidade, porque a gente viu que é rápido. No momento que o mercado atinge um fundo, todo mundo está desanimado, passa pouco tempo depois ele se recupera e expande muito forte, tá certo? E claro, eu vou estar trazendo para vocês vídeos, lives, explicando, tá, os cenários que possam surgir no futuro. E se você quiser, obviamente, acompanhar, tá, tudo sobre o mercado cripto, já considere se inscrever no canal, deixa o seu like também, que é muito importante. E claro, quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que agora as chances de corte em setembro aumentaram e vamos de fato ter esse corte nas taxas de juros e, enfim, viver essa tão sonhada e aguardada out season? Deixa aí nos comentários, que claro, eu quero saber a sua opinião. Até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.